Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma mercadoria com preço inicial de R$ 500 sofreu reajustes mensais e acumulados de 0,5%. O preço dessa mercadoria ao final de 12 meses é. Então, o preço era de R$ 500 e aqui, ó, ganhou aumento de mais 0,5%. Aqui mais outro 0,5%. Aqui um terceiro aumento e assim por diante até 12 períodos ou 12 meses. Bom, primeiro eu vou aqui estabelecer como se faz para dar um aumento de 0,5%. Bom, então assim, ó, eu quero dar um aumento de 0,5% e não confundir com o aumento de 5%, tá? É um aumento de 0,5%. E bom, então como eu aumento, tu vais ter um inteiro, que é o 100%, mais aqui, ó, mais a taxa de aumento, né? Mas no formato decimal. Então é assim que eu estabeleço aumento. Então esse raciocínio vai ficar 1 mais taxa na forma decimal. Como a taxa é 0,5, então é 0,5 por 100, né? 0,5%, 0,5 por 100. E aí dividir 0,5 por 100 é o mesmo que deslocar a vírgula duas casas para a esquerda. Isso fica 0,005. Olha aqui, ó, a vírgula original estava aqui. Uma casa, duas, a vírgula ficou aqui, ela andou duas casas. Ok? Dividir por 100. Então fica 1 mais 0,05. Então 0,005. E aí isso é igual a 1,005. Então está aqui, ó. Está aqui por quanto eu multiplico. Bom, isso já começa a me encaminhar aí para a alternativa C. Vamos pensar assim, ó. No primeiro mês, como foi o raciocínio do primeiro mês? No primeiro mês, eu tenho R$ 500, multiplico por 1,005, vai me dar o valor que essa mercadoria tem o seu preço atual, né? Atualizando aí o preço. No segundo mês, o que vai acontecer? Eu vou pegar o preço do mês anterior, ou seja, eu vou pegar 500 vezes 1,005 e vou multiplicar de novo por 1,005. Fica assim, ó. 500 vezes 1,005, que é o preço do primeiro mês, e aí mais uma vez vezes 1,005. No terceiro mês, eu vou pegar o preço do mês anterior, ou seja, o preço do segundo mês. O preço do segundo mês é tudo isso. E aí vou fazer então 500 vezes 1,005 vezes 1,005, que é o preço do segundo mês, vezes 1,005. Aí eu tenho o preço do terceiro mês. E aí eu começo a perceber que isso aqui é 500 vezes 1,005 elevado ao expoente 1, 500 vezes 1,005 elevado ao expoente 2, 500 vezes 1,005 elevado ao expoente 3, e assim sucessivamente. Então, quando eu pensar no 12º mês, o que eu terei? Logicamente, eu terei 500, que é o preço inicial, vezes 1,005 elevado ao expoente 12. E aí eu fico com a alternativa C. Ok? Bom, antes de encerrar o vídeo, eu queria te mostrar uma outra coisa. Ó. Já tem uma regrinha aqui, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Regra de aumento, tá? Aumento e desconto. Então vou chamar isso aqui, ó. Aproveitando o exercício, né? Lembra que o exercício nesse canal, eu procuro sempre resolver dando um aspecto didático para ele, né? De forma que, além da resolução, tu também
compreenda o processo explicativo e adquira aí também uma base teórica para resolver, de repente, um outro exercício. Então eu vou aproveitar aqui, ó, e vou estabelecer uma regra aqui, que eu vou colocar como sendo regra 1, que diz o seguinte: se eu quero dar um aumento percentual, olha só, se eu quero dar um aumento percentual, qual é a regra que eu uso? Eu uso 1 mais a taxa, mas na linguagem decimal. Foi o que eu fiz aqui, ó. 1 mais a taxa na linguagem decimal. Então eu peguei 0,5, transformei em decimal. O que é transformar em decimal? Transformar em decimal é dividir por 100, né? A taxa vai dividir por 100, vai transformar na linguagem decimal. Decimal ou centesimal, enfim. E aí tu vai obter esse valor, e esse valor é somado ao 1. Aí tu sabe por quanto tu vai multiplicar a cada período. É o valor que tu usa como taxa, é o valor que tu usa como um fator, como multiplicador. Então o aumento é 1 mais a taxa decimal, e o desconto é o mesmo raciocínio, só que 1 menos a taxa na linguagem decimal. Tá? Então, se fosse aqui, eu vou colocar e vou apagar, tá? Aí, se quiser entender direitinho, quiser copiar, e daí tu dá um pause no vídeo, e aí tu consegue ver. Se eu quero dar um desconto de 40%, o que tu vai fazer? 1 menos 40%, mas na linguagem decimal. Então, é 1 menos 40%. Então, esse é 1 menos, aqui cancela 0, 4 por 10 dá 0,4. Então, 1 menos 0,4 que dá 0,6. Então, se eu multiplico alguma coisa por 0,6, eu estou dando desconto de 40%. Tá? Então, desconto de 40% é 1 menos a taxa na forma decimal. Na taxa decimal, nesse exemplo, ficou 0,4, 1 menos 0,4, 0,6. Então, se eu multiplicar por 0,6, é um desconto de 40%. Se for descontos sucessivos, eu sei que esse 0,6 vai ficar na base de uma potência. Se são descontos sucessivos durante 7 meses, então 0,6 elevado a 7. E aqui, né, antes vai ter um valor, que é justamente o valor inicial. E aí eu vou abordar isso na regra 2, tá? Então tá aí uma complementação sobre aumento e desconto percentual. Essa regra 2 que eu quero te aproveitar aqui no vídeo é sobre um formato básico, geral, bastante empregado nas provas, que é de uma função com esse aspecto. Uma função f de x igual a, que multiplica um valor b de base elevado a um expoente x, um expoente t, enfim, aqui eu vou usar x, porque aqui eu usei x. Bom, nesse formato aí de função, esse primeiro valor aqui, o valor que multiplica a potência, ele sempre vai ser o valor inicial. Valor inicial, que pode ser a população inicial, pode ser o preço inicial, pode ser a altura inicial de alguma coisa, enfim, isso aí é o valor inicial da grandeza. Esse b aqui, que é a base, esse b, ele vai estabelecer se há um crescimento, né, se é aumento, ou se há um decréscimo, se há um desconto. Então, quando o b for um valor maior que 1, tu vai ter um crescimento nos valores. E quando o b for um valor entre 0 e 1, tu vais ter um decréscimo ou um decrescimento. Ok? Então, isso é quanto à básica do x. E aí, aproveito para relacionar com a nossa questão. Ó. Nossa questão aqui, a base é 1,005, maior que 1. Então, vai ter um aumento de preço. Observa aqui, ó, 0,05
Isso aqui o preço vai baixando. Aqui também 0,005, o preço vai baixando. Aqui também tem um aumento, ó, é 1,05. E aqui vai ter um preço baixando. Só que aqui o aumento é de 0,5% e aqui o aumento é de 5%. Tá? Então essa é a diferença entre essas duas, embora as duas estabeleçam o crescimento. E complementando essa minha regrinha 2 aqui, vou falar sobre esse X aqui. Ó. Esse X, ele estabelece o número de meses, ou o número de anos, enfim, é o número de períodos que acontece aí a validade dessa função. Ok? Então era isso. Espero que o vídeo aí tenha te ajudado nos estudos. Um forte abraço e até a próxima.